Fala, seus lindos! O papai chegou! O papai chegou! Primeiro vou me apresentar, como sendo o primeiro vídeo de aula desse professor. O meu nome é Alisson Albino e vocês são muito bem-vindos a esse maravilhoso canal. O melhor canal de biologia do sul do mundo. Eu queria agradecer vocês imensamente pelo carinho do primeiro vídeo, carinho demonstrado pelos compartilhamentos. Eu preciso mais do que nunca de vocês pra gente viralizar esse negócio, tá? E já vamos começar com a primeira promoção do canal. Quem compartilhar mais, quem tiver o maior número de comentário, curtida nos próximos 10 vídeos vai ganhar o quê? Vai ganhar o quê? Um sorvete seco com um balão na ponta. Olha só, é um presente inexplicável, é um presente maravilhoso. Então eu preciso que você compartilhe esse vídeo, que vocês... É meio audacioso no início da aula eu falar assim, compartilha o vídeo, nem vi o vídeo ainda. Mas a autoestima tá elevada, estamos assim, ó, voando a lá Buzz Lightyear. E aí, Buzz, beleza? Então, eu preciso demais que vocês curtam e compartilhem esse vídeo. Vocês são muito bem-vindos, não ao meu canal, ao nosso canal, né? Então, vem comigo e vamos começar a nossa aula. Olha só, primeiramente a gente vai falar da classificação de todos os indivíduos que estão aí compondo os répteis. Então nós temos os quelônios, os crocodilianos, os escamados e os rincocéfalos. Show? Então a gente precisa saber quem são eles. Os quelônios, nós temos aqui a nossa querida tartaruga, certo? Mas Alisson, só existe a tartaruga? Sim ou não, não ou sim? Me diz, olha pra mim. Claro que não, né? Existem outros indivíduos. Nós temos então os cágados, que são extremamente importantes, e os jabutis, além da nossa queridíssima tartaruga, certo? Esses indivíduos fazem parte de um grupo chamado quelônios, com suas características, por exemplo, o ambiente onde vivem. Além disso, nós temos o grupo dos crocodilianos. Os crocodilianos, a gente tem algumas espécies que são importantes. Nós temos os jacarés, nós temos também os nossos queridos gaviais, nós temos também os aligatores e nós temos os crocodilos, que são todos do grupo dos crocodilianos, que tem alguns detalhezinhos que a gente vai falar mais pra frente a respeito desse grupo. Então nós temos os escamados também, que nós temos dentro desse grupo uma subdivisão. Nós temos os ofídeos e nós temos os lacertídeos, certo? Esses também grandes e importantes. Nós temos um não menos importante do que os outros, que são os rincocéfalos, que tem essa linda tuatara, né? Este animalzinho que você tá vendo aí. A tuatara, ela é muito rara, muito pré-histórica mesmo, e é encontrada em uma ilha da Nova Zelândia, tá? Em lugares mais de difícil acesso, certo? Então, a tuatara é extremamente importante também você reconhecer. Galera, a parte de classificação desses indivíduos é extremamente importante e eu preciso que você saiba. Massa? Segue comigo? Vamos lá então para a próxima. O que nós temos aí? Nós vamos ter então a anatomia desses animais. Por que eu escolhi um jacaré? Aleatório, galera, fiquem sossegados. Essa aleatoriedade, ela é linda, tá? Porque o jacaré ele vai ter algumas características, como sistema respiratório pulmonar, que todos os répteis têm, e a gente vai falar dessas características, mas é mais para você saber a ordem das coisas e a posição a qual eles ficam neste animal ou em qualquer um dos répteis. Seguindo então, a gente tem agora sobre o revestimento desses indivíduos. Galera, é extremamente importante lembrar que a pele dos nossos répteis ela é seca e grossa. É sempre importante você lembrar que zoologia ela deve ser comparada, lembre disso. Quando a gente fala na nossa aula de anfíbios, a gente vai fazer várias comparações. Então nessa a gente também vai fazer. O que difere os répteis dos anfíbios? Os anfíbios têm a pele fina e simples, não são várias camadas, né? Então aqui eu tenho a pele seca e grossa, que vai evitar, por exemplo, a perda excessiva
de água. Placas córneas, certo? Em crocodilianos e tartarugas, e escamas nos lagartos e nas cobras, nas serpentes, né? Nos nossos queridos ofídeos. Então, por isso que os caras são chamados de escamados, meu jovem. Aqui eu tenho, então, essas placas córneas, certo? E aqui eu tenho as escamas. Seguimos então agora para o sistema digestório desses indivíduos. A digestão deles, o sistema digestório deles é completo. O que isso quer dizer? Que vai da boca até a cloaca. Alisson, não tem ânus? Não, esses indivíduos não têm ânus, eles têm cloaca. E o que é a cloaca? E o que é a cloaca? É uma coisa 3 em 1, que é extremamente importante você lembrar. Por que 3 em 1? Porque tem a ver com a reprodução, tem a ver também com a eliminação de excretas e tem a ver também com o final do sistema digestório. Ah, meu Deus! Seria tudo isso mesmo, meu jovenzinho? Então, eles também têm uma alimentação bem variada, né? Porém, eles são predominantemente carnívoros. Alisson, são todos? E se a prova do meu vestibular disser que são todos, o que eu faço? Não chore. Lembre que quando a palavra todos, que dão essa noção de totalidade, aparece, você tem que ter total certeza. E imagine que nessa imensidão de répteis pode haver uma exceção. Mas, cara, fique tranquilo que isso daí você vai matar tranquilamente. Vamos seguir então? Agora a gente segue para o sistema respiratório. O sistema respiratório desses indivíduos é pulmonar. É muito fácil de você lembrar, é muito fácil de você saber. Eles têm pulmões. Claro que em determinados animais, dependendo do ambiente o qual eles vivem, esse pulmão ele vai ter uma característica diferenciada. Por exemplo, nas tartarugas marinhas, por exemplo, as tartarugas marinhas elas têm uma autonomia maior porque elas vivem dentro da água, então elas precisam armazenar. E podem ter animais com um pulmão de um dos lados atrofiado e assim por diante, certo? Então são características que devem ser observadas. Seguindo agora para o sistema circulatório. Esse eu quero que tu preste muita atenção, porque esse é fatidicamente importante. O sistema circulatório nesses indivíduos, ele é fechado, ou seja, a circulação é fechada, porque ocorre dentro de vasos sanguíneos. Massa, além de ocorrer dentro de vasos sanguíneos, ela é dupla. Por quê, Alisson? Porque passa 2 vezes no coração. Chega no coração, vai para o pulmão, volta para o coração oxigenado para ir para todo o corpo. E ela é incompleta. Por quê? Porque o sangue se mistura. Eu tô falando de quem? Eu tô falando da maioria deles, que são quelônios, escamados e rincocéfalos. Então eu falei de quem? Quelônios, os escamados e os rincocéfalos. Massa, o que eu tenho aqui? Eu tenho então que eles têm 2 átrios e 1 ventrículo. Isso é muito importante você observar. A maioria tem essa característica. Nossa, Alisson, mas como tu é chato. Por que tu tá enfatizando tanto isso? Por causa dessa próxima parte. Porque o que eu tô falando aqui agora vai ser extremamente importante para você. Que é o quê? É a característica dos meus queridíssimos crocodilianos. Os meus crocodilianos, eles não têm 3 cavidades. Eles possuem quantas cavidades? 4 cavidades. E essas 4 cavidades são importantíssimas. Como assim, Alisson? Olha aqui comigo. Essas 4 cavidades, elas são completamente septadas, separadas. Então não tem mistura de sangue aqui embaixo, porque surge o septo de Sabatier. Porém, contudo, entretanto, galera, aqui em cima, nas artérias, eu tenho o chamado foramen de Paniza. O foramen de Paniza é uma comunicação que ocorre nessas artérias que faz com que o sangue se misture e faz com que a circulação dele seja incompleta. Seguimos então para o nosso próximo e maravilhoso sistema, que é o sistema excretor dos répteis. Então a excreção deles é por rins metanéfros. Para um pouquinho e vamos relembrar o que é um rim metanéfro. Eu tenho 3 tipos de rins: pronéfros, mesonéfros e metanéfros. Qual a diferença entre eles, Alisson? É que os pronéfros, os excretas são retirados só do celoma. Os mesonéfros é do sangue e do celoma. Porém, os metanéfricos, você vai ter a retirada somente do sangue. Olha só
completamente interligado somente com o sangue. Então, essa característica é importante. E o principal excreta deles é o ácido úrico, que foi fundamental para a adaptação deles à vida terrestre, né? Porque eles conseguem liberar os excretas de maneira pastosa. Isso é muito importante, certo? Isso é muito importante. Então, depois do sistema excretor, quem nós temos? Nós temos o sistema nervoso. Esse sistema nervoso tem várias características aqui importantes. Olha só. Então eu tenho que o sistema nervoso deles tem algumas peculiaridades. Encéfalo e medula espinhal. Então eles já vão ter um cérebro, certo? Com a medula espinhal, que fica na parte de trás. Por isso eles são chamados de epineuros, porque a medula espinhal ela é dorsal. O órgão de Jacobson, que é um órgão responsável por o olfato deles, uma membrana nictitante nos seus olhos e também membranas timpânicas para audição. Uma outra característica que eu tenho então nos répteis é o quê? As fossetas lacrimais, ou chamadas também de fossetas loreais. Olha só, ela está presente somente nas serpentes e é uma estrutura termorreceptora. É o que torna esses animais tão vorazes para caçar, né? Por isso que eles são extremamente importantes. Por isso que essas estruturas são extremamente importantes. Então o que acontece? Ele consegue detectar a presa pelo calor, pelo campo térmico qual essa presa libera. Então, isso é extremamente importante, isso cai muito em provas e você deve ficar muito ligado. Uma outra característica importante é que esses indivíduos são o que, Alisson? Eles são exilotérmicos ou chamados de ectotérmicos. O que isso significa? Que a temperatura corporal varia com o ambiente, certo? Eles, por essa característica, tem uma limitação muito grande, né, de espaço territorial onde eles vão habitar. E seguindo para a finaleira, nós temos o sistema reprodutor, que é muito, mega importante. Por que, Alisson? Porque a maioria desses indivíduos são dioicos. O que é ser dioico? Ter sexos separados, beleza? Fecundação interna, que ocorre dentro do corpo, e desenvolvimento direto, que não possui estágio larval. E importante lembrar que eles são ovíparos. O que é ser ovíparo? É que eles possuem, então, a capacidade de botar ovos. Então, e esse ovo, ele é um fato muito importante. Primeiro, porque ele é primeiro na escala evolutiva a ter o que, Alisson? É o primeiro na escala evolutiva a ter amínio, certo? Depois vem aves e mamíferos que também possuem. E uma característica que você deve ficar muito atento é que esse ovo possui casca calcária. Esse ovo com casca calcária, ele impede que ocorra uma desidratação excessiva e daí ele consegue se desenvolver já fora da água. Essa é uma das principais adaptações desse animal à vida terrestre. Beleza, galera? Então, é isso por hoje. Eu fico extremamente feliz. Espero ter contribuído com vocês. E lembre-se que é extremamente importante que vocês Então, galera, fico eu por aqui e tenho que me corromper, tenho que falar todas aquelas coisas as quais eu não concordo, mas eu acho importante falar. De novo, tá certo. Maldito desse mouse. Então, galera, seria isso que este professor vos fala. Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês, mas eu tenho que me corromper neste momento e eu tenho que falar para vocês uma coisa. O que, Alisson? Eu tenho que falar que você tem que deixar o seu like, que você tem que se inscrever nesse canal e que você deve ativar as suas notificações. Ativa o sininho, porque esse professor precisa muito de vocês. Eu agradeço demais a presença de vocês. Um beijo, um queijo, um pé de alface e até a próxima. Tchau, tchau.